Cinco siglos igual: a tragédia Yanomami e os direitos humanos dos povos indígenas. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de Direitos Humanos dessa semana, nós gostaríamos de dialogar sobre o que vem sendo noticiado a respeito do genocídio contra o povo Yanomami e a situação dos direitos humanos dos povos indígenas no nosso país. Cinco siglas igual é uma canção de um cantor e compositor argentino chamado León Gieco, que alguns conhecem no Brasil pela canção Solo le pido a Dios, que Beth Carvalho fez a versão do Eu Só Peço a Deus. E essa música, Cinco Siglos Igual, fala sobre os 5 séculos de genocídio, de extermínio, de espoliação e de destruição desde a chegada dos europeus a essas terras chamadas por eles, europeus, de América. E a história dos povos indígenas, os povos originários, enfim, daqueles que viviam nessas terras quando os europeus chegaram, ao longo de 5 séculos, não foi diferente. Nós vimos o extermínio e o genocídio de povos inteiros, nações, grupos, e os muitos milhões que existiam quando da chegada dos europeus a essas terras, em torno de 1500, se transformaram em poucos milhares, mais recentemente até com algum crescimento populacional. O que nós temos visto nesses 5 séculos é uma política onde os povos originários, ou povos indígenas, são um obstáculo, são tratados como obstáculo ao desenvolvimento e dessa maneira acabam por ser tratados como algo a ser removido do caminho. Todo o período que nós vimos na nossa história, a expansão, primeiro a chegada no litoral, a conquista do litoral, praticamente o extermínio, restando alguns grupos em áreas litorâneas, e a expansão para o interior com o mesmo processo de destruição e genocídio. Temos, inclusive, no caso do estado de São Paulo, aquele culto à figura dos bandeirantes, que nada mais eram do que milicianos, assassinos, estupradores, que violentaram e violaram os direitos desses povos indígenas, quanto mais foram para o interior do Brasil. Se não bastasse toda essa história, quando se chega à República, que se pretenderia algo mais avançado do que a colônia e o império anterior, nós vemos a continuidade desse processo. E no caso, depois do golpe militar de 1964, nós observamos praticamente uma ideia, uma ideologia dentro das Forças Armadas, não que todos os militares concordem com isso, é sempre importante a gente fazer essa ponderação, mas o que predominou durante a ditadura militar foi a ideia dos índios como um empecilho ao desenvolvimento, e basta ver como foram os processos de quase extermínio de alguns grupos, ou extermínio mesmo, para a implantação das rodovias, como Perimetral Norte, Transamazônica, dentre outras. Portanto, é disso que nós estamos falando, de séculos de extermínio e genocídio. A Constituição de 1988, que é sem dúvida o marco mais avançado na democracia e nos direitos humanos na história do nosso país, tentou quebrar esse ciclo e propôs o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, o direito às suas terras, o direito à sua cultura. Infelizmente, os setores que historicamente são contrários, e aí nós temos o grande latifúndio e setores do capital do grande capital que começam também a fazer uma aliança com o grande latifúndio, se transformam no grande latifúndio, continuam tratando os povos indígenas originários como um problema, e lamentavelmente em 2018 o genocídio fascista, que felizmente deixou a presidência da República no dia 1º de janeiro agora, com a posse do presidente Lula, os 4 anos do governo genocida foram 4 anos de perseguição aos povos indígenas e tentativa de retirada de direitos. Lembremos das afirmações já pouco antes da posse e durante a campanha, onde Bolsonaro dizia que não haveria demarcação de mais 1 milímetro de terra indígena, quando nós sabemos que existem
milhares de hectares de terras indígenas a serem demarcadas ainda, tituladas, reconhecidas. Com tudo isso, seria até ingenuidade nós ficarmos surpresos com as notícias que vêm agora do povo Yanomami. E observe-se, a terra Yanomami já reconhecida, já demarcada. Ou seja, imagine as que estão em condição de não reconhecimento, não demarcação. O espetáculo de horrores não termina, porque se hoje o governo federal, com o presidente Lula, tem um compromisso com os direitos humanos, temos um ministro de direitos humanos de verdade, como o ministro Silvio Almeida, temos uma ministra de povos originários pela primeira vez na nossa história, a grande Sônia Guajajara, infelizmente no governo do estado de Roraima, temos um seguidor da ideia do genocídio. O governador recentemente fez declarações racistas e deve ser processado por isso em relação aos povos indígenas. Esse é o cenário. E o que cabe a todas e todos e todos nós, além da solidariedade, da indignação, é exigir dos poderes públicos que façam a sua parte. A Constituição de 88 afirma os direitos dos povos indígenas. Não há direitos humanos ao povo brasileiro sem os direitos humanos aos povos indígenas. E isso precisa ficar absolutamente afirmado. Significa, como afirmou o presidente Lula, e que nós vamos acompanhar para que de fato isso aconteça, acabar com o garimpo ilegal em terras indígenas. Acabar com o garimpo em terras indígenas não é garimpo ilegal. Qual o sentido de garimpo em terras indígenas? Isso é uma violência, uma violação e precisa ser combatido. É preciso apoio às comunidades e povos indígenas para que possam se desenvolver, mas dentro das suas perspectivas de história, tradições e cultura, sem a imposição de valores de uma branquitude europeizada que nada tem a ver com a sua realidade. Se os povos indígenas desejam ter o acesso à tecnologia e ciência, e é seu direito, que o façam por sua iniciativa com todo o nosso apoio, mas sem imposição de valores, sem tentativa de aculturação como mais uma violação que reproduz o genocídio desses 5 séculos. Nossa obrigação nesse momento é construir uma força de movimentos sociais, de movimentos de direitos humanos, uma força política que se contraponha à barbárie e ao que vem sendo feito nesses 5 séculos da nossa história. Portanto, reafirmamos, não existem direitos humanos sem os direitos dos povos indígenas, dos povos originários. Obrigado.